Estamos falando aqui sobre as descobertas feitas em Qumran, em 1947, que narram, que nos comprovam que a Bíblia que nós temos hoje, o Velho Testamento que nós temos hoje, em 2022, é o mesmo Velho Testamento que se tinha na época de Cristo. Os apóstolos leram a mesma coisa que nós lemos hoje, 2022 anos depois. E olhem que coisa muito maravilhosa. Os judeus, eles se organizavam por escribas, e os escribas faziam a cópia, eles eram os amanuenses, os copistas. E essa tradição de copistas, né, em alguns períodos eles eram chamados de Amoraim, em alguns períodos eles recebiam outros nomes, mas o que importa é que eles foram criando critérios para que a Bíblia fosse preservada, porque eles tinham tanta paixão pela palavra de Deus, e a tradição farisaica foi justamente a tradição que sobreviveu ao tempo, porque os fariseus se tornaram os rabinos. O rabinismo surgiu a partir da escola farisaica. Os outros partidos que existiam ali na região da Judéia, todos desapareceram com essas guerras. Então, desapareceram os essênios, desapareceram os herodianos, desapareceram os saduceus. Estes outros partidos todos foram sumindo. E sobraram os fariseus, que são os descendentes dos fariseus, são os rabinos que nós temos hoje. E eles criaram um sistema assim: para a gente garantir que a palavra de Deus não vai ser adulterada, nós precisamos copiar a palavra de Deus com regras muito específicas. Então eles criaram alguns padrões assim: se houver até três erros na palavra de Deus, o rolo precisa ser descartado. Não, já é demais. 3 erros, não adianta você riscar e corrigir. Você precisa descartar. E existe um tamanho próprio para que haja letra. Então tem um número de palavras que tem que ter dentro de cada rolo ou de cada folha, depois que passar a existir as folhas. Se sai do padrão, isso precisa ser descartado. Depois que é escrito o livro, ele precisa ser inteirinho revisado. Se tiver palavras a mais ou a menos, ele precisa ser descartado. Para que este rolo possa ser preservado, se encontra algum confronto, por exemplo, se alguma linha rabínica, porque lembre-se que os judeus passaram pela diáspora e se espalharam pelo mundo. Se tem linhas rabínicas que se confrontam e falam assim, peraí, mas os rabinos, este povo é conhecido hoje como os massoretas, tá? É a tradição dos massoretas. Se os massoretas da Europa tem um texto que tem alguma palavra diferente dos massoretas da Ásia, então a tradição começou a fazer assim, comentários como cotas marginais, ou seja, comentários ao redor das escrituras ou cotas interlineares, comentários entre as linhas. Mas eles nunca ousavam mudar a palavra de Deus. Então eles falavam assim, a gente não muda, a gente comenta que pode haver algum tipo de problema. Espera aí, alguma notificação aqui, gente, deixa eu entender o que é. Notificação. Tudo bem. A gente anota, mas a gente nunca adultera a palavra de Deus. E aí, para algumas palavras, por exemplo, os judeus veneravam, e veneram até hoje, o nome de Deus, que provavelmente se pronuncia Yahu, ou Yahweh, ou Yahová, enfim, que é de onde sai o Javé e o Jeová em português. Mas nós não temos certeza, porque esse nome não é pronunciado pelos judeus há mais de 2000 anos. Então nós não temos certeza de como se pronuncia. Mas as outras palavras nós temos certeza, porque eles criaram um sistema de pontuação e criaram um sistema de pequenos desenhos, de pequenos traços, que dizem para nós como que as palavras tinham que ser pronunciadas. Lembrando que no hebraico original, não existe vogal, é só consoante. Então como é que você sabe se você está falando uma palavra ou uma outra palavra? Por exemplo, se a gente tem a palavra PP em português, você não sabe se é papo, se é papa, se é pepe, você não tem como saber. Então, para eles não perderem, eles criaram um sistema chamado Dageshim, no qual você conseguia entender se alguma vogal tinha um som diferente. Por exemplo, a consoante Bet, que é a segunda letra do alfabeto deles. Essa letra, ela pode ter o som de B ou de V. Então, eles colocam um pontinho na palavra. Se a palavra tem que ser pronunciada com som de B, ela tem um pontinho no meio da palavra. Se ela tem que ser pronunciada com som de V, ela não tem um pontinho. Isso serve também para a letra P, que é a letra que pode ter o som de P, de P, ou de F.
Se tem o pontinho, pronuncia de um jeito. Se não tem, pronuncia de outro. E para saber as vogais, eles começaram a usar um sistema de Nikudot, que são vários pontos e traços que você põe embaixo ou ao redor da palavra para saber se é A, E, I, O, U, E, Ã. Então, os maçoretas, a tradição maçorética, que surgiu no mundo antigo e atravessou todinha a Idade Média, ela começou provavelmente no século V depois de Cristo, eles preservaram a Bíblia, e hoje nós conseguimos bater a Bíblia que eles preservaram com a Bíblia que nós tiramos de Qumran e vemos que tem diferenças mínimas. Qualquer outro livro da antiguidade, se você pega, sei lá, um livro de Aristóteles, tem muito mais modificações do que o que nós temos na Bíblia.